Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre economia, né? Vamos tentar desvendar porque cada vez sobra mais dias no final do mês. O dinheiro acaba, né? Passou o dia 15 e a gente já está, como diz o outro, imaginando e pedindo a Deus para chegar ao começo do outro mês para a gente receber o pagamento. Principalmente nós que vivemos de salário. Nós que enfrentamos o dia a dia. Eu não entendo, por exemplo, talvez os meus colegas hoje expliquem isso, né? Por que o cidadão sente mais a inflação do que ela verdadeiramente é apontada? Então, falando, por exemplo, uma inflação para o mês de abril, aquele tal do IPCA 15 fechou em 0,72, que já seria um negócio meio fora dos propósitos diante dos meses anteriores. Olha, tem tanta coisa para falar, né? E a gente mistura um pouquinho hoje, se você permitir. A gente fala um pouco de Brasil, mas também vamos falar um pouquinho do nosso DF aqui, porque um dos nossos convidados, além de nascido aqui, né, nasceu dias antes da inauguração de Brasília. Caramba, né? E tem um nome interessante, interessantíssimo. Depois ele vai explicar o nome dele. Estou recebendo aqui, acho que é a primeira vez agora por aqui, né, Jussânio? É, a primeira vez. Jussânio Umbelino. Esqueceram de botar o outro sobrenome? De Souza. De Souza, com Z. Coloca o de Souza, por favor, aí. Um Z no final. Economista, pós-graduado em gestão de políticas públicas, de mercado de trabalho. Bom, porque aí entende bem do riscado. Faz parte do Conselho Deliberativo do SEBRAE-DF. Também faz parte do famoso CORECON, Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, onde ele já foi presidente, inclusive. Servidor público da CODEPLAN, Companhia de Desenvolvimento... Mudou. Mudou, Agora é do Planalto. Companhia de Planejamento... De Planejamento e Desenvolvimento e mais alguma Distrito coisinha. Federal. Seja bem-vindo, Jussânio. Obrigado, Obrigado por Celso. ter vindo, né? Você não está na hora da aposentadoria, não, mano, velho? Só de CODEPLAN você tem quantos anos? Eu já acumulo aí 36 anos. Misturado com Secretaria do Trabalho, onde você serviu também, Isso. né? Desses 36, perto de 14 anos, foi na Secretaria de Trabalho. Rapaz, estava vendo aqui, né? 6 dias antes de Brasília 6 dias. ser inaugurada, Isso. você nasceu. Eu nasci. Já aqui. E aí botaram Jussânio. Jussânio. Uma Eu mistura nasci de... Juscelino e Jânio. Ai, ai, ai. E não foi sugestão nem do papai nem da mamãe, né? Não, Celso. É que meu pai e minha mãe chegaram ao cartório e aquele tumulto da inauguração, o Nossa. cartório estava cheio de políticos, deputados, e perguntaram se já tinha nome e se minha mãe tinha alguma objeção para que eles escolhessem o meu nome, né? E começaram a rabiscar várias sugestões ali, e um deputado fez a junção de Juscelino e Jânio. Meus pais gostaram e ficou. E seja feita a vossa vontade, né? Ai, ai, ai. Deixa eu apresentar também, mais uma vez comigo aqui. Ele é jornalista, economista, tem um blog expressivo, né? Ele é blogueiro de política e milita muito mais na área de economia. É lógico que ele dá as pitadas na área política, até porque a economia faz parte da política, né? Exatamente. Hamilton Silva, É uma bom te honra. rever, querido. Muito prazer. Estamos aí começando o ano, né? Começando com novas políticas, com novas autoridades. A gente está bastante otimista em relação aos rumos que o Brasil tem tomado, viu, Celso? Essa história de que começou o ano em março, abril, é verdadeira, é? Olha, eu acredito que sim. Haja vista, por exemplo, que o governo só aprovou agora na Comissão de Constituição e Justiça a reforma da Previdência, né? 3 meses discutindo tudo, esse que é o ponto nevrálgico aí da economia nacional, né? Para a gente poder vislumbrar algum crescimento. Então, eu acredito que agora sim o Brasil vai dar os primeiros passos rumo ao desenvolvimento, que a gente tanto almeja, né, Jussânio? E o Jussânio depende dessa reforma também, né? Exatamente. Quem trabalha na Codeplan é seletista, não é? Seletista. Somos regidos, embora
boa parte dessa reforma não alcance os trabalhadores já prestes a aposentar, acho que falta muito pouco, talvez um ano, para eu acumular as condições de aposentadoria, né? E não há perdas substanciais acho que ela impacta mais a população trabalhadora que incorpora ao mercado de trabalho mais recentemente, né? Você parou, como um trabalhador, inclusive com uma formação nessa área, né, de trabalho, você parou para dar uma analisada nessa reforma da Previdência? Né? Eu acho, Celso, tem alguns projetos nacionais que são necessários, muito embora com peso aí de sacrifício para a sociedade, mas fazem parte do conjunto de medidas que irão criar um ambiente propício não só para novos investimentos, para a retomada desse crescimento, mas também no sentido de equilibrar as contas do governo, né? Eu acho que a gente precisa, é uma discussão, não só a reforma previdenciária, mas a reforma tributária tem um custo social, né? E o que a gente precisa é ter um custo justo e equilibrado entre as camadas sociais, os vários níveis de renda da população, de forma a não sacrificar aquela população que hoje já se encontra num estado de desamparo, de falta de recurso, de produção, de pobreza, de exclusão. Então, acho que o Brasil, a gente vive num país muito desigual, e Brasília tem esse retrato, a desigualdade, um pequeno quadrilátero, 5.000 quilômetros quadrados, mas aqui o DF é considerado campeão da desigualdade social, né? E você trabalhando dentro da Condeplan, me permita dar uma sobrecarregada aqui ao Jussânia, meu. Imagina, não tem problema. Mas é importante demais, nesses 36 anos de Condeplan, e 12 anos ali que ele ficou dentro da Secretaria de Trabalho, mais do que nunca ele viu a verdadeira injustiça social que é praticada em plena capital da República, né? Hoje é o que você apontaria, aonde é que mora a camada mais sofrida do Distrito Federal? A gente tem o DF, por muito tempo, ainda no governo Roriz, e o governo Roriz levou muita fama de ser incentivador de áreas de loteamentos, e Brasília, mas não foi só essa questão de lotes. Brasília, por ser a capital, centro do país, ela, assim como outras capitais, se colocou como um centro de atração para as populações carentes e excluídas, como Bahia, a própria região de Minas, tem norte de Minas, e que eram situações, populações que viviam na extrema pobreza. Você imagina uma família morar precariamente num local que ela não vislumbra qualquer possibilidade de emprego, de renda ou de um negócio, de um bico. E a migração nesse período foi muito forte no país. E Brasília atraiu muitos migrantes. E, com isso, até mesmo essa região circunvizinha, os municípios, tiveram uma explosão demográfica, né, muito grande, e se instalou no DF uma desigualdade muito impactante. Temos cidades como a Estrutural, Pôr do Sol e Sol Nascente, aqui Arapuanga, o Vale do Amanhecer. Para quem não conhece e visita essas regiões, você sente um impacto de... Se deixarem entrar em algumas dessas regiões, né? De imaginar... Boa parte delas é comandada por aqueles que praticam o tráfico, que só militam do lado errado mesmo. Porque ali você tem, acho que os mais elevados índices de criminalidade, tráfico de drogas,
é muito elevado nessas regiões. E muitas difícil até do controle. Você entra em uma área como a Chácara de Santa Luzia, na estrutural, são labirintos que você percorre ali, muitas vezes de ruas sem saída, né? Até mesmo para estabelecer uma logística de segurança por parte da polícia é difícil. Isso é capital da República, viu, Hamilton? Se você me permite, Celso. Você é candanguinho ou Sou você é brasiliense? Brasiliense. Nasceu aqui, então? 1969, no Hospital Regional do Gama. Olha, rapaz, Era de madeira o hospital ainda. Ah, ainda era de madeira. Exatamente. Verdade. Hoje ele está renovado e tudo. Mas você me permite fazer um adendo aqui à Claro, observação claro. do Sussânio? Agora, o atual governador, o Ibanez Rocha, aprovou ano passado, junto ao Michel Temer, o ex-presidente, a região metropolitana do DF. É que ainda não está sacramentado, Não né? está Passou numa sacramentado. comissão da Câmara, se eu não me engano. Tem até dia 16 agora do próximo mês de maio para ser aprovado. Eles estão empacados nessa discussão porque vai ser necessário aumentar, né, o fundo para financiar nossas despesas como servidor público, né? Porque a gente, para quem é de fora, não entende que nós não temos indústria. O que a gente tem aqui é serviço, né? E a terceirizada, né, que fala, né? Então, é importante que o Congresso Nacional hoje, né, exaucie os senadores, os deputados, avaliem essa proposta de região metropolitana, que abrange municípios também, não só do Goiás, mas municípios de Minas Gerais, né, para que possa trazer mais recursos para essa região e diminua essa abissal distância socioeconômica que a gente vive aqui no Distrito Federal. Você é a favor da região metropolitana? Olha, é inevitável hoje, sabe, Celso? Antigamente eu até não tinha isso como, assim, algo claro para mim, porque era tudo muito nebuloso, essa questão dos próprios assentamentos. Eu acreditava que o GDF conseguia dar, né, infraestrutura, né, criar emprego para essas regiões mais carentes, mas hoje eu vejo que não é o suficiente. Eu acredito que o governo federal tem que intervir de uma outra maneira, até aumentando o fundo constitucional, sabe? Então, é importante que se faça a discussão agora, né? Nós estamos nessa transição de um novo governo e eu acredito que essas diferenças elas possam sim ser amenizadas daqui para frente. Isso já era para ter sido há muito tempo, não era não, Jussânio? Pois é, essa questão mais recente da criação pelo presidente Michel Temer, foi feito o projeto e faltava regulamentar, e tinha um prazo agora para caducar, se não fosse apreciado e aprovado pela Câmara. Mas, na medida que foi aproximando o período da votação, acentuou muito essa discussão entre os governos, entre o governo do DF de Minas e de Goiás, muito assim, eu diria que numa perspectiva de vislumbramento do Fundo Constitucional do DF. Né? Aí começou... Estou de olho num pedaço desse bolo aí. Bem, a gente aprova a região metropolitana, mas parte do fundo aqui vai vir para Goiás. João Campos até tentou, né? Exatamente, Deputado goiano João Campos. Então, deixa eu puxar para lá, para o Goiás. Tentou, né? claro. Eu acho que diante dessas discussões acaloradas, né, acho que o governo federal resolveu retirar o projeto, né, e talvez numa linha de criar uma área de gestão comum para os estados e mais na frente até ampliar essa discussão sobre como financiar essa região metropolitana, especialmente esses municípios que não fazem parte do DF. Essa é a situação que mais dificulta, ao longo de toda a proposta que teve de criar a região metropolitana, é o fato de você ter duas unidades federativas. É uma situação única no país, né? Geralmente a região metropolitana, São Paulo, está dentro de São Paulo, né? Claro. Pernambuco, idem.
Agora, no DF, além dos estados goianos, temos também, dos estados dos municípios, temos também o município de Minas, né? Então, envolvem 3 unidades federativas com interesses na muitas rede. vezes totalmente diversos, ICMS, ICS, aí você acaba criando problemas que é difícil de ser resolvido, porque eu quero puxar para o meu lado, você quer puxar para o seu, como é que fica? E a maioria dos municípios brasileiros, se não dizer a totalidade, vive de pires na mão. Nós vimos os prefeitos aí agora recentemente, né, sendo inclusive, recebendo a visita do presidente da República, né? Parece que ficaram satisfeitos com isso. O que eles querem é exatamente um pouco mais de dinheiro na mão para poder comandar os municípios brasileiros. Ou fazem isso ou continuarão de pires na mão, mano, velho. Se nós aqui, com todas as benécias de capital da República, ainda conclamamos de pires na mão, imagina esses municípios brasileiros. Exatamente. Fala-se muito em pacto federativo, né? Eu acredito que o diálogo ele é sempre muito bem-vindo, dependendo da situação, e a situação requer o diálogo. Nós não estamos numa situação agradável para nenhum município, muito menos para nenhum estado. Felizmente, aqui no DF, ainda a gente consegue pagar os salários, a gente está conseguindo resolver essas questões emergentes. Bem ou mal, nós estamos sobrevivendo. Menos mal a gente está sobrevivendo. Todavia, vai chegar num ponto em que isso precisa avançar, precisa de sustentabilidade. Né? E a gente percebe que o Fundo Constitucional não está dando conta desse problema, né? Então é preciso, como o Jussane falou, é preciso rever essa questão de financiamento dessa região que precisa ser desenvolvida. Não, e se hoje nós já temos um problema seríssimo chamado desemprego, dentro do quadrilátero do Distrito Federal, e é lógico e evidente que muita gente que vem do entorno, que seria no futuro a região metropolitana, para trabalhar aqui, também está na onda do desemprego. E se a gente somar lá e cá, já pensou o tamanho desse buraco, Jussane? É impressionante. O Brasil está preocupado. Eu estava vendo os últimos números do CAGED, né? Divulgado isso na semana passada. Eles fecharam o mês de março, lá atrás, né? E registraram aí o número de empregos e desempregos. Coloque essa matéria aí para mim, por favor. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que no mês de março, o mercado formal de empregos fechou mais de 43 mil postos de trabalho, resultado de mais de 1.200.000 contratações contra pouco mais de 1.300.000 desligamentos. Normalmente as demissões acontecem no mês de fevereiro, então o que parece é que os empresários seguraram mais os trabalhadores, até pelo carnaval que foi agora ainda no mês de março, e só houve as demissões no mês de março. São movimentos de mercado, né? Num determinado momento se antecipou as admissões, por quê? Porque a demanda já veio mais forte. E, no outro momento, em março, quando se demitiu mais em março do que em fevereiro, é porque se esticou um pouco, né, se adiou essas demissões, porque o mercado ainda estava empregador. Mesmo com um saldo negativo de empregos, a tendência de retomada da economia não foi alterada. E isso porque, segundo o governo, no acumulado do ano, ou seja, de janeiro até agora, o saldo é positivo em mais de 179 mil vagas formais de trabalho. Além disso, na comparação com o ano passado, os números também são positivos. É uma boa diferença, né, mano? Bastante. Ainda há um positivo se pegar os meses do ano, não é isso? Os últimos 12 meses. Isso. Mas se a gente continuar do jeito que veio março, possivelmente abril, mais dia, menos dia, a gente vai fechar no vermelho, não vai não? Esse resultado do mercado de trabalho, Celso, ele vem, acho que o Brasil acumula um contingente de desempregados muito grande. Quando começou o desaquecimento da economia, ali por volta de 2015, o momento que o país começou a se ressentir mais da mudança e já da queda do nível de emprego no país, você tem uma sequência, né, uma tendência de redução que culmina agora em 2018,
numa possibilidade de reversão, e desde de 2018, início de 2018, o cenário de insegurança que se instalou, eu diria, foi o que travou o processo de crescimento econômico. Que você teve as eleições, e aí saber quem vai vencer essas eleições, qual partido, qual a política, a diretiva para o país, para o desenvolvimento. E quando passa o período eleitoral, e que o país já sabe quem iria ser o presidente, o governante, ainda assim, no cenário político, altos e baixos, né, da questão da discussão sobre um aspecto ou outro, mas que isso, de certa forma, ainda não traz a tranquilidade necessária para os investimentos, seja nacionais ou estrangeiros no país. E o processo de crescimento econômico e com a resposta nos índices de desemprego está sendo muito lento e muito gradual. E agora, no mês de março, mas a gente tem que dar um desconto aí, porque a gente está num período de sazonalidade baixa. Março geralmente indica o mais baixo índice sazonal do desemprego, mas que agora a gente pode, sim, retomar um processo gradual. Ele não vai ser expressivo, com grandes variações, mas uma expectativa de retomada gradual do crescimento do nível de emprego até o final do ano. Isso eu acho que é importante. Esse negócio de boom, sabe? Aquela maravilha, explodiu e tudo mais, todo mundo mergulha. Exatamente. Daqui a pouco acaba redundando numa queda vertiginosa, não é não, amigo? O que é importante é que esse crescimento ele seja sustentável. Ele não pode ser um crescimento assim, cresceu aqui, cresceu, igual falou ali, uma diferença de 10 mil vagas, 20 mil vagas. Você não pode crescer dessa maneira, né, com picos. Você tem que ir uma constância, sustentável, mas de maneira crescente. Não pode... Agora, o que eu acredito que é importante dizer é que o investidor ele quer investir no Brasil. Ele quer ter a confiança. De que a segurança jurídica para chegar e botar o dinheiro dele aqui. O governo federal tem tomado medidas importantes para acontecer. Inclusive, eu vinha vendo agora no carro a respeito daquela empresa simples, né, que foi autorizada pelo governo federal. Aquilo é extremamente importante para aquele empresário que tem dinheiro, que quer emprestar para o outro e quer fazer a economia girar. Porque quem movimenta a economia nacional, efetivamente, é o micro e o pequeno empresário. Esse empresário é que efetivamente cria-se novos empregos, até mesmo o subemprego, mas cria-se um emprego com carteira assinada, né? Eu acho que até acabei também... Dá abrigo à própria parentela. Exatamente. Né? E isso aí conta significativamente para esses dados que nós acabamos de ver aí, tá certo? O que é importante é que as reformas elas sejam feitas, né? A gente não precisa ficar preocupado que ela vai crescer nos próximos, a economia, né? Que eu quero dizer, e o desemprego diminuir nos próximos 3 meses. O importante é que o dever de casa seja feito e bem feito, para que no médio prazo esses números eles cresçam, né? Continuem crescendo e atinjam... Qual é o dever de casa de hoje? Reforma da Previdência. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Eu acho que por parte do governo é oferecer essas condições, essas reformas, a estruturação do país. E eu diria que em termos de mudança do desemprego, tão logo a indústria de transformação e a indústria de construção civil retomarem, a gente vai ter um impacto mais visual sobre essas taxas, tanto a construção civil quanto a Agora, indústria a manifestação, por exemplo, eu estou falando como leigo que eu sou na área de economia. A única coisa na área de economia que eu sei fazer é economizar, porque senão sobra mais dias no final do meu mês, né? Ai de mim. Então, eu parto do princípio seguinte: por que há tanta influência, por exemplo, reforma da Previdência? Toma certa atitude, a Bolsa cai ou sobe, o dólar cai ou sobe. Por que isso, Hamilton?
Porque, na verdade, o que acontece? O dinheiro que é circulante no mercado, ele é o mesmo há muito tempo. Né? A gente precisa de dinheiro novo, de fôlego novo. A gente precisa de investimento internacional, a gente precisa que o próprio investidor nacional, ele coloque, fala assim, vou tirar meu dinheiro da poupança, vou abrir um novo negócio. Às vezes até pela necessidade. Exatamente. Né? O dinheiro, o nosso salário, ele está aí, congelado, entre aspas, né? A gente não tem aumento, o dinheiro que a gente consome, a gente, todo mês a gente só gasta aquele valor mesmo, a gente vai lá no shopping, a gente só gasta aquele McDonald'szinho ali, né, básico, a gente não compra um sapato novo. Você viu que estão fazendo promoções? Isso. Né? Senão não vende, mano. Não vende. Né? É impressionante. Nosso poder de compra é o mesmo há muitos anos. Eu guardei esse jornal sabendo que vocês dois vinham aqui, né? A notícia do Correio Brasileiro. Sem concurso e sem reajuste para servidores. Isso. Para nós isso é catastrófico. Nós sabemos do buraco que existe, em termos da deficiência que existe em números de funcionários. Você pega qualquer carreira, eu acredito que a própria Codeplan, por exemplo, deve viver hoje, né, uma falta de funcionários. O pessoal se aposenta e não se coloca outro no lugar. E isso vai acontecendo em todas as áreas. A área de segurança hoje em Brasília e no Brasil sofre esse impacto violentamente. Mas o Jussane falou uma coisa extremamente importante, que é investimento na infraestrutura. Você precisa trazer dinheiro para comprar trator. Nós precisamos construir novas rodovias. Ontem mesmo eu estava lendo que o governo federal desistiu de privatizar e extinguir a Valec. A gente precisa construir novas ferrovias para transportar e não ficar dependendo, por exemplo, de uma ameaça de caminhoneiros. A gente precisa construir novos portos, né? A gente precisa movimentar riqueza de uma maneira diferente dentro do país. Isso vai gerar novos empregos e vai trazer a sustentabilidade que tanto a economia precisa. Sobre a questão da reforma previdenciária, Celso, tem todo esse aspecto das contas do governo e eu acho que quando a gente olha a pirâmide etária da população brasileira, a gente consegue visualizar o porquê dessa necessidade. A base está subindo, o país está envelhecendo. Né? Quem paga a Previdência, os aposentados, as aposentadorias, quem financia é a população que está ativa. Né? Se eu tenho uma população que envelhece e a cada ano eu tenho um contingente maior de idosos e aposentados, a gente tem que ter uma fórmula, uma equação que traga esse equilíbrio, porque o governo fica sem condições orçamentárias de financiar a inatividade. Esse é o grande problema que o país já vive. E nós aqui no DF vivemos igualmente esse problema? E já vivemos, e a tendência é piorar se não houver mudanças. Se você não encontrar uma equação que permita trazer equilíbrio para as contas públicas. Bons tempos, aquele que é pior que está não pode ficar, hein? Pior do que está, pode até ficar, então? Pode. Eu acho que no atual modelo, a tendência é só piorar. Cada vez mais o Estado incapacitado de financiar a Previdência. E aí o investidor, ele olha isso. Um governo que não tem um equilíbrio orçamentário, eu não vou investir porque o risco é muito grande para o capital empreendedor. Não tem uma saída mais visível e que se possa, mais palpável, não, Hamilton? Olha, Celso, mais visível eu acho muito complicado de você ter, porque a economia, o que é visível para você? É quando você tem dinheiro no bolso, você tá comprando, você está indo ao shopping, a gasolina você está conseguindo rodar com mais facilidade, né? Você está trocando de carro anualmente, isso é mais visível. O que acontece é que a indústria, por exemplo, automobilística, ela não consegue empregar. Já visto, por exemplo, a Ford em São Paulo... Fechando 3 mil empregos lá. Tirando carros de linha. Então, isso daí é visível negativamente.
Então, se você não consegue mexer na infraestrutura, e isso leva ao debate da reforma da Previdência, a questão fiscal, onde se gasta mais, não tem como a conta não fecha, né? Então, é impossível você ter uma visibilidade e perspectiva de crescimento nesse sentido. Isso não acaba gerando uma maior desconfiança, um maior, sabe, um medo de investimento, um medo do cidadão que é microempresário, sabe, o pequeno empresário, sim, que já vive às duras penas. Eu estava vendo um levantamento do IBGE não, da Fundação Getúlio Vargas, e ela falando exatamente nessa pesquisa, neste levantamento, o índice de confiança da indústria no Brasil. E aí a gente olha, poxa, meu Deus, coloca aí, por favor, esse vídeo. O otimismo vai subindo lentamente na indústria. O índice de confiança do setor, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou uma alta de 0,4 ponto na primeira prévia de abril em relação ao mês de março. Agora, no acumulado, ele tem 97,6 pontos, numa escala que vai de 0 a 200. Entre as áreas de confiança, o índice da situação atual foi o que mais subiu, 1 ponto. Já o índice de expectativas recuou 0,2 ponto. 782 empresários de todas as regiões do país foram entrevistados para essa pesquisa, que serve para analisar como está o ânimo do setor em relação à economia brasileira. Para o superintendente de estatísticas da Fundação Getúlio Vargas, o resultado mostra que a indústria ainda está em ritmo de espera para aumentar os investimentos. A principal expectativa está relacionada com a aprovação da reforma da Previdência. O setor já está neutro em relação a esse horizonte, ou seja, quando ele olha 6 meses à frente, ele já não está mais tão otimista. Isso daí tem um pouco a ver com a demora em surgirem notícias na economia que possam sinalizar a redução de incertezas políticas, fiscais, que façam com que o setor possa voltar a investir ou a contratar. Olha, eu vou acrescentar o que foi feito ali, nessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, com outros dados. 79% dos empresários enxergam a indústria brasileira menos competitiva frente a outros países. Setor produtivo brasileiro sofre com a concorrência estrangeira devido à falta de igualdade de condições. Uma pesquisa sobre a atividade de micro e pequena indústria revela que 79% dos empresários enxergam a indústria brasileira menos competitiva frente a concorrentes dos países industrializados do mundo. E fora o que a gente está vendo por aí também, o que a gente traz de outras nações, né, por vias clandestinas e tudo mais, e que afeta a pequena e média indústria brasileira. Sim. Fomentadora de emprego, e que produz aquilo que nós necessitamos, aquilo que é básico para nós. O que faz melhorar, né, a qualidade do serviço prestado ou dos nossos produtos? É a competitividade. Né? Só. A gente vê hoje, por exemplo, a gente não tem competição entre os bancos. Nós temos 4 ou 5 grandes bancos aí que monopolizam o sistema bancário. Não tenta um botar o juro menor do que o outro, como era antigamente. Exatamente. Não há competitividade. Nós não temos, nós temos 4 ou 3 empresas, ou 3, né, empresas aéreas que monopolizam o sistema de transporte aéreo. A gente tem um monopólio do petróleo, né? Acho que a Petrobras agora se propôs a vender as refinarias, eu acho que é extremamente positivo. Isso. Então, quer dizer, a competitividade é que vai fazer com que a gente se sinta seguro para ir para fora. Se a gente não consegue competir entre nós, se a gente fica nessa de monopólio, 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 a gente vai ficar nessa aqui de tupiniquim mesmo. Verdade. Não cresce. Você vê, o governador Ibanez está tentando tapar um buraco que existe desde o começo de Brasília. A gente chamava as indústrias para virem para cá, né? E Goiás, espertamente, sabiamente, não estou criticando Goiás, não, fazia exatamente o que as indústrias queriam. Olha, você vai ter a liberação desse imposto durante tantos anos, você vai ter um lote aí facilitado e tudo mais. Há tempo para isso ser revertido em Brasília hoje, Jussânio? Olha, tem uma questão sobre essa necessidade
de crescimento voltado à reativação dos investimentos no DF. Eu participei de uma reunião a semana passada, quando eu ouvi a proposta dos financiamentos nessa nova modalidade, né? A primeira pergunta que eu fiz é como serão os juros cobrados? Certo. Vão ser monitorados, vão ser juros realmente atrativos para os tomadores? Porque a gente, os supermercados, você entra no supermercado, é recebido por uma equipe já te oferecendo um cartão. Certo. Né? E você ali passou o período de 30 dias, venceu, você olha a taxa de juros do rotativo, é algo espantoso, impressionante. Né? Eu acho que aquilo ali é meter a mão no bolso mesmo do contribuinte, né? Então, essa questão da financiarização, ela toma o espaço para o crescimento via investimento produtivo, efetivo. Né? O país fica, muitas vezes, nessa rodada financeira de empréstimos e não é só os bancos, agora os estabelecimentos comerciais, hipermercados, supermercado, tudo com seu cartão, oferecendo cartão. Então, esse ambiente, para que o país realmente seja competitivo, a gente tem que priorizar os investimentos na indústria de transformação, na agricultura, né? E com um sistema de juros mais realistas, que permita ao investidor abrir o seu negócio num ambiente de prosperidade, de tranquilidade. Você citou os supermercados aí com seus próprios cartões e tudo mais. Uma coisa que eu acho que eu tenho observado em supermercado é o seguinte: você vê um produto, 1 quilo de feijão, por exemplo, custaria R$ 8,00. Para você comprar normalmente, pagar com o cartão de débito ou talvez até com o cartão de crédito de outra bandeira. Se você comprar com o cartão que é referente ao supermercado, você tem mais um desconto. Poxa, quem está pagando à vista não deveria pagar mais barato, não, amigo? Deveria, né? Eu vou comprar para pagar daqui 30 dias, e às vezes eles até parcelam, né? Que eu acho que é uma loucura isso. Né? E vendem mais barato. É uma ciranda, né? É uma ciranda. Ciranda financeira. É uma ciranda financeira. Então, você está disponibilizando para ele a possibilidade de você pagar algo ali, algo atrativo, mas que mais na frente ele vai. Ele não é uma instituição de caridade, o supermercado, né? É uma entidade privada que visa lucro. E se ele faz essa proposta para você, se você cai nela, se você quiser. Então, quando ele fala de financiar isso, eu acredito que dá para se fazer quando você tem competição com muita gente. Falaram até de institucionalizar a Jota, né? Com nossa nova empresa. Eu acredito que o grande AJ já está liberado, que é o banco. 300 e tantos por cento, 400% ao ano, mano, velho. Isso não quer... Maior agiotagem não há. Não há. Bons tempos aquele que o agiota cobrava só 10% por mês, mano, velho. Exatamente. Brincadeira. Cartão hoje é de 17 para cima, né? Isso se você, como diz o outro, parcelar e coisa semelhante. E com um agravante, né, Celso? A gente não tem uma política de educação financeira. O Brasil, infelizmente, ele tem uma cultura de gastar e pagar o rotativo, o mínimo. Mas na frente, paga-se o mínimo. Agora acabou com isso, né? Mas a gente não tem essa cultura de economizar, de fazer a coisa, pagar à vista. A gente não tem essa cultura. Essa não era a verdadeira reforma que um governo deveria fazer? E eu digo para você que até antes da reforma da Previdência. Uma reforma que realmente abrisse as portas para o emprego acontecer. E aí você teria uma maior contribuição para a própria Previdência, como diz o outro, tapando um pouco ou muito daquele buraco que existe. Agora, a gente não faz isso, nós estamos perdendo, como Brasília perdeu inúmeras e grandes empresas, principalmente indústrias, que foram todas para Goiás, principalmente para Anápolis,
nós estamos vendo grandes indústrias brasileiras caindo para países vizinhos. Quer ver? Saída de fábricas do Brasil preocupa o setor farmacêutico. Em um período de 3 meses, 2 multinacionais farmacêuticas, a americana Lyricos, que acho que é Lyra ou Lilly, entendeu? A suíça Roche, famosíssima, a própria Lilly também é famosíssima, anunciaram o fechamento de suas fábricas no Brasil como parte da reorganização global de suas operações industriais e de portfólio. O encerramento das operações deve levar de 2 a 5 anos, não será um vapt-vupt, mas ela já começa a transferir para o exterior, principalmente, olha, Espanha, Portugal e Costa Rica. Nesta brincadeira, essa mudança tem preocupado o setor no Brasil farmacêutico, porque gera cerca de 90 mil empregos diretos, 500 mil indiretos e movimenta mais de 62 bilhões em vendas por ano. Perder isso para nós é catastrófico, mano, velho. Sim. E nós estamos perdendo. Como é que a gente reverte isso, se desde o começo do programa nós estamos dizendo que a marcha é lenta? É como o nosso colega aqui, o Jussano, disse. A gente precisa organizar a casa. Nossa casa está desorganizada. Nós gastamos aí de 2013 até 2018 o que a gente tinha e o que a gente não tinha. Certo. Nossa conta está lá embaixo. 200 bi, né? 2 bi, se não me engano, 180. Então, a gente organizando a casa, Celso, é por isso que é assim, vamos, como o Jack Stripador, vamos por partes. Vamos fazer a reforma da Previdência agora no primeiro semestre, discute a reforma tributária a seguir, e aí a gente tem lá para o final do ano que vem algo mais palpável, porque a gente já organizou a casa, já tem uma perspectiva. Essa segurança que o pessoal da FGV falou, confiança, olha, os caras estão organizando, tá certo? O Congresso Nacional vai sim aprovar a reforma da Previdência. Nós vamos fazer um vislumbre aí de, segundo o ministro Paulo Guedes, de 1 trilhão, né? A perspectiva é de que se tenha R$1 trilhão disponível com a nova reforma. Então, isso dá um fôlego para você chegar e fazer uma reforma da tributária, que é o segundo passo para o ajuste de um crescimento sustentável. O primeiro é a reforma da Previdência, sem dúvida nenhuma. Porque você facilita a vida do grande empresário, do pequeno e médio e até do microempresário, ou você vai ter uma eterna maneira de produzir desemprego, mano, velho. Sim. Por isso é que o desemprego assustadoramente fica aí, sabe? E a gente não consegue sair dos milhões de desempregados. E isso está passando por qualquer estado brasileiro e nós vivemos esse momento agora. Trazendo essa discussão mais para o nosso Distrito Federal, eu acho que nessa discussão que envolve a região metropolitana, por exemplo, o tema crucial dessa questão está na ampliação e na diversificação da estrutura produtiva do Distrito Federal. Essa diversificação não tem como. Toda essa região circunvizinha está no bojo desse modelo, vamos dizer, desse projeto de desenvolvimento. A gente tem que pensar hoje o Distrito Federal como região metropolitana, porque essa relação, de fato, já existe. A relação, os movimentos, basta ver de manhã como o fluxo de transporte desses municípios para o Distrito Federal. E o que a gente precisa é dar condições para esses municípios estagnados de fazer parte desse projeto de desenvolvimento, com foco nas possibilidades de uma dinamização do segmento industrial. Hamilton, às vezes que você sempre esteve comigo aqui, você fala quase sempre de uma tal de agenda liberal. Primeiro, o que é isso? E segundo, é uma saída? Olha, nós passamos talvez os últimos 30 anos, né, com uma agenda mais estatizante, eu diria, né? A gente tem aí
grandes empresas que não produzem, né, que geram mais despesas do que propriamente. Eu tenho muito cuidado para falar em desestatização, porque isso também gera desemprego. Isso também gera um custo social para as cidades e para o Brasil. De crise, né? Exatamente. Então você tem que ter muito. É um debate sensível que toda a sociedade tem que participar, mas precisa ser encarada. Tá certo? Desestatização, privatização, concessão, PPPs, elas precisam fazer parte do debate dos trabalhadores, da sociedade e dos governos. No DF, a gente tem algumas empresas que o governador Ibanez pretende fazer esse tipo de estudo. Tá? Existe uma comissão fazendo esse estudo. Agora, é preciso encarar, é preciso primeiro ter coragem e dizer o seguinte, olha, essa empresa aqui, ela é deficitária. Essa daqui, ela é possível que o Estado administre com recursos e seja, assim, superavitária. Mas é preciso fazer o debate. Tá certo? Não adianta eu chegar assim, vou privatizar, como eu disse, a Valec. O Brasil tem, sim, uma vocação para o transporte sobre trilho. Né? Não adianta a gente querer, vamos privatizar de qualquer maneira, vamos entregar. Não é assim. E não é, o debate não é, porque a empresa é estratégica. Não. A gente tem que colocar no papel, fazer a conta direitinho. Olha, a Petrobras, se for passado para os Estados Unidos ou para outra empresa, vai ter problema. Mas é preciso que os governantes façam esse debate com coragem, com transparência, tá certo? Para que a gente não, mais na frente, não se arrependa. Agora, nos últimos 30 anos, a gente teve um problema sério com essas empresas, né? Haja vista, por exemplo, a questão das telecomunicações. Depois que foi aberta no Fernando Henrique Cardoso, nós demos um salto em qualidade, em prestação de serviço, que a gente precisa reconhecer. Houve, sim, um desenvolvimento nessa área de telecomunicações. E eu acho que a gente está na hora de fazer esse debate, Celso. Ficar com o que é da gente e é possível, e o que não for possível, passar para frente mesmo. Né? Exatamente. Mas começa a arrematar aí, mano, velho. Já me deram um toque ali que o nosso tempo já está nessa esgotado. Questão da privatização, por exemplo, o que a sociedade espera de alguns modelos tipo PPP é que reverta, de fato, a situação em benefício dos usuários. Né? A gente teve uma discussão enorme sobre o hospital de base. Sim. Né? Então, se efetivado uma parceria público-privado ali, a população não pode ficar no papel. Os benefícios eles têm que ser sentidos reais pela população. Né? E que, efetivamente, não só em termos de benefício, mas que promovam a redução dos gastos, do custo para o governo. Olha, o governador está falando, inclusive, né, em transformar outros hospitais, inclusive outros órgãos. A própria Codeplan viraria um instituto, se não me engano. Então, sabe, é passível disso acontecer? Sim, mas tem que ser discutido. É o que o Hamilton acabou de falar, sabe? Tem que ver o tamanho do Estado e a competência do Estado para poder gerir e fazer Tem que fazer ações. a conta, né? Exatamente. Afrânio, obrigado por vir. Jussânio. Jussânio. Obrigado, bom te rever, viu, querido? Obrigado, sempre eu tenho. Importante para nós. À disposição aí, Tá bem? sempre uma satisfação Tudo participar. Bem. Obrigado pelo teu trabalho e junto aos companheiros lá da nossa Codeplan. Né? Tomara que uma mudança seja para melhor, viu? Para melhor. Arremata aí, amigo. Não, um minuto. É isso aí, meu camarada. Muito obrigado, eu agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui debatendo um tema tão relevante para Brasília, para o Brasil. E a gente vive um momento rico para fazer esse debate. Muito obrigado, Celso. O Brasil, primeiro, e se sobrar mais um tempinho, tem que fazer primeiro. É cobrar aqueles que devem. Nós estamos vendo, por exemplo, nós entramos nesse assunto aqui, né? O governo tentando receber aquele pessoal que recebeu um financiamento para estudar e que hoje está deficitário junto ao próprio governo, que não está dando conta de pagar. Pressupõe isso. Um melhor debate sobre essa questão. Nós temos um problema seríssimo no Brasil. Eu ia até colocar um vídeo aqui, não deu tempo, né? Falando sobre a questão da pirataria no Brasil, que mexe com todas as médias e pequenas empresas, sobretudo, e até com as grandes, e que dá um rombo vertiginoso nos cofres brasileiros. É um negócio assim que fala em 100 bilhões de prejuízos aos cofres públicos por ano.
A própria Previdência tem lá R$500 bilhão para ser recebido. Quando é que eles vão receber? Será? Eu sei que algumas empresas já nem existem mais. Mas será que elas vão deixar alguma coisa, pelo menos, para poder chegar a algum lugar? Então, sabe, chega de rombo, chega de safadeza, sobretudo, de tirar dinheiro de uma Petrobras da vida para se dar bem. Citando a Petrobras, a BNDES acabou com isso e outros grandes também acabaram com desse mesmo tipo de coisa. Tem muito o que fazer. Agora, tomara que esse governo realmente acerte. Nós estamos orando para que isso aconteça. Obrigado, obrigado. Ore você também. Grande abraço.